estudando, né, toda terça-feira a respeito de valores dos grupos familiares. E hoje nós vamos continuar falando a respeito de um coração de adoração e oração. Porque se nós, como liderança, né, eu acredito que aqui o Senhor levantou líderes para estar à frente de grupos familiares, de alguma forma, ou sendo auxiliar, ou sendo equipe cerne. O Senhor, Ele nos chama a buscá-lo, primeiramente, para não agirmos nos grupos familiares segundo o que nós queremos, né? Segundo a nossa carne, a nossa natureza, e tudo começa em casa, no nosso preparo. Vamos abrir o Salmo 42. É esse coração que o Senhor quer ver em cada um de nós. Salmo 42, versículo 1 e 2. Nós vamos ler juntos. Hoje o tema é a presença de Deus. Aqui, esse salmo dos filhos de Corá. Diz assim, vamos ler? Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A gente vê aqui o salmista, né, ansiando pela presença do Senhor. E assim tem que ser, irmãos, diariamente, esse anseio para nós adorarmos o Senhor, desde a hora que nós acordamos. Isso é um preparo para já na quinta-feira estarmos transbordando, né, da presença de Deus, sensível à voz do Espírito e conduzir com sabedoria os grupos familiares. Irmãos, quando a presença de Deus, a gente fala que são os P's, né? É a presença, o poder e tem mais um P, que se faz presente, né, nos grupos, tudo se transforma. Aquele grupo frio, né, o povo desanimado, mas a presença do Senhor manifestando o poder dele ali no nosso meio, faz com que o grupo, as diferenças caiam por terras, né, as insatisfações, porque é um ajuntamento de pecadores. Então, seria natural as desavenças, os desentendimentos, natural humanamente falando. Mas o sobrenatural acontece quando a presença do Senhor se manifesta. Quando nós estamos a sós com Deus, é o momento de nós encontrarmos com o Criador, com o Senhor da nossa vida e pedir que Ele reine em nosso coração. A gente percebe isso nas Escrituras, no coração de Davi, a gente percebe no coração de Maria, irmã de Marta e Lázaro. E ele vai se deter agora à atitude de Maria. Ele pega Maria como exemplo dessa pessoa. A Bíblia relata 3 vezes nos evangelhos, 2 ocasiões, onde Maria, 3 ocasiões, aliás, que Maria se encontrou diante de Cristo. E nessas 3 ocasiões, ela demonstra essa sede, né? Essa sede de Deus, essa sede do Deus vivo. Em Lucas 10, Maria achou a sua bênção aos pés de Jesus. Lembra a história de Marta e Maria? Jesus tinha ido à casa delas. Marta estava ocupada, e enquanto isso, Maria estava sentada aos pés de Jesus, escutando-o falar. Marta estava transtornada e pediu que Jesus pedisse para Maria ajudá-la. Jesus repreendeu Maria levemente por suas palavras, mas abençoou a Maria por ter escolhido o melhor, um relacionamento com Ele. E isso é algo que Deus nos chama a viver. Às vezes a gente está tão preocupado em fazer algo, né? A gente assume tantos compromissos na igreja, a gente se ocupa com tantas coisas, que passa desapercebido, irmãos, esse assentar, esse aquietar na casa do Senhor, na nossa casa, e tirarmos esse tempo a sós com Deus. Na nossa casa, a gente ocupa com trabalho, com filho, com marido, mulher, né? Com os afazeres domésticos, os serviços de fora, e agora com o WhatsApp, né? Mais demandas ainda, que antigamente a gente chegava em casa,
o serviço ficava para trás, né? Hoje não, você está em casa 10 da noite e de repente aparece ali uma situação, você acaba resolvendo pelo WhatsApp, enfim, tua cabeça está voltada também para o trabalho, né? Ajuda, mas também traz essa demanda a mais. E a gente acaba passando o dia inteiro sem ter um momento a sós com Deus. Quando chega a ler a Bíblia, está exausto. Quando chega a orar, mal consegue falar com Deus, já está na metade da oração dormindo. E a gente tem que ter cuidado com isso, com essas muitas ocupações. Nós temos que tirar um tempo para Deus do nosso dia. É um tempo de você orar, chorar aos pés do Senhor, colocar suas angústias, ler a palavra, deixar Deus falar com você. E, se for possível, cantar um louvor. Esse momento é importante. Isso é uma disciplina, não é algo que a gente vai fazer. A gente está... Ah, não. Então, depois é que vem, né, esse refrigério, esse momento de descanso no Senhor que a nossa alma tanto precisa. Em João 11, Maria colocou as suas cargas aos pés de Jesus. O seu irmão Lázaro tinha morrido e Jesus acabara de chegar. 4 dias depois, as Escrituras dizem que Maria correu e caiu aos pés de Jesus chorando. Jesus ficou comovido pela tristeza dela e também chorou. Naquele momento ali, Maria, imagina, 4 dias, a gente sabe, né, quem já passou por luto, os 4 primeiros dias são muito difíceis. É a saudade, é o cair a ficha, né? Todo mundo foi embora, porque no dia que tudo acontece, os amigos vêm, abraçam, mas depois de 4 dias já foi todo mundo embora. É você, a solidão, né? E a saudade. E aí Jesus chega. E o que Maria faz? Corre. A Bíblia fala usa exatamente esse verbo, corre, e se derrama aos pés do Senhor. Em João 12, Maria dá o seu melhor para Jesus. Maria entende, né, pela fala de Jesus, que aquela seria a última oportunidade que ela poderia, de repente, estar com ele. E ela leva um frasco de alabastro com um óleo tão precioso, com uma fragrância tão forte, que era usado em enterros também. E era uma fragrância que, às vezes, a pessoa, para ter meio frasco, precisava trabalhar um ano todo, de tão caro que era. E ela tinha esse perfume, e ela não somente derramou, eu acho interessante isso, né? A diferença que é você derramar e você, no caso dela, quebrar o frasco, porque fala de controle. Quando Maria quebra, ela está dizendo assim, é tudo teu, Senhor. Que ela poderia ter pingado uma gotinha, porque era muito forte, né? Às vezes só pingar uma gotinha, tá bom, deu. Mas ela sai do controle e ela derrama tudo que ela tinha naquele momento aos pés do Senhor, já o preparando. E os discípulos que estavam com Jesus não entenderam esse momento. Não entenderam a atitude dela, não entenderam o que Jesus estava ali naquele momento passando para eles. Mas a Maria tanto entende, né, como tem esse gesto. E assim tem que ser conosco nesse ato de buscar a presença de Deus. É um ato de rendição, de entrega total. Nós, às vezes, ficamos tão ocupados, nos preocupando com as vidas espirituais dos outros, que o nosso relacionamento com Deus sofre. Às vezes a gente se ocupa com muitas visitas, com muitos afazeres, até na casa do Senhor, mas a gente não está recebendo de Deus aquilo que Ele tem para nós. Aí ele fala aqui que nós precisamos regularmente nos lembrar que vida significa ter um relacionamento com Deus e não realizar atividades religiosas para Deus. Mesmo que pareça estranho, né, muitos não estão dando esse devido valor de se derramar diante de Deus na sua casa para transbordar de Deus nos grupos familiares. Aí ele fala aqui, mesmo que pareça que nossos grupos estejam indo bem, sem comunhão com Deus, tudo é inútil. Se nós não estamos nos relacionando com Deus, o que importa, quantos estão vindo para o nosso grupo, ou quantos livros da Bíblia estudamos juntos. Ele fala assim, que tem dirigido o grupo familiar,
E no final do grupo, o pessoal está exclamando: nossa, a sobremesa estava deliciosa. Ai, que grupo legal, gosto tanto de estar aqui com essas pessoas. Foi fantástico hoje. Mas diz ele que ele se alegra mesmo. É quando ele ouve das pessoas a frase: Deus é tão bom, ele realmente tocou a minha vida hoje à noite. Aí ele vê que nesse momento o grupo valeu a pena. É quando vidas são tocadas, quando vidas são transformadas. E ele fala que muitas vezes Deus usa o recurso da dificuldade do dia a dia para que a gente se renda totalmente a Ele. Quantas vezes nós acompanhamos pessoas que estão passando por crise no casamento, com crise, né, de doenças ou até falta de emprego, e não falta uma reunião de oração, e está aqui toda, né, toda programação tá domingo de manhã, domingo à noite, tá na terça, o que tiver, quinta e vai na sábado, não falta. Por quê? Porque está em luta, está precisando de ajuda, mas de repente consegue a sua bênção e aí some. Então a gente tem que ter cuidado, né? As lutas, quando elas vêm sobre nós, é para que nós nos aproximamos mais de Deus, para que nós nos rendamos a Deus e buscamos o Senhor e não a bênção, né, do que Ele tem para nos dar. E para finalizar, ele fala aqui da importância de nós sermos quebrantados, aquele coração humilde que aceita a repreensão, aceita a palavra, presta atenção no que Deus tem para falar. Preste atenção no que está sendo pregado, preste atenção no que está sendo lido. Porque muitas vezes nessa ânsia, né, do dia a dia, não tá com o olhar atento, a mente atenta para o que Deus está falando. E às vezes fica falando para si mesmo, né? Ai, Deus nunca fala comigo, Deus fala com as pessoas, Deus não fala comigo. Deus está o tempo todo, irmãos, falando conosco através da sua palavra. E ela está disponível em nossas mãos. Nós temos que estar atento à sua voz. É na palavra, na pregação, é no estudo bíblico. Que o Senhor nos dê esse coração humilde, quebrantado e totalmente rendido à sua voz. Né? Que Ele ouça a nossa voz na sua casa, aqui na igreja, e que possamos valorizar. Irmãos, reunião de oração é um momento muito, muito sublime, muito importante. Tão importante é nós estarmos aqui. Quem não está aqui é porque ainda não entendeu a importância desse momento, o valor que há nesse momento de comunhão. Que possamos orar pelas nossas vidas, por aqueles que não estão, e perseverar, para que amanhã nós não sejamos aqueles que não estarão aqui. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Renova em nós o amor por Ele. Porque quando nós amamos o Senhor e nós nos rendemos a Ele, nós vamos amar os momentos de oração, os momentos de adoração ao nosso Deus.